Salve galera do mal, daqui é o Will e estamos em mais um episódio do Café Sabido. Então, faça seu café lá e vamos abrir o texto de Provérbios, vamos nessa. O texto que vamos falar hoje é de Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Vamos para a explanação. Esse texto ele é bem claro ao nos ensinar que não se deve pagar mal com mal. Beleza? É bem claro no texto. Mas a gente só usa esse texto em casos extremos, do tipo, se alguém matar um inocente, você não deve chegar e querer matar ele para poder aplicar justiça, sabe? Mas você já parou para pensar nos prejuízos do dia a dia, cara? Do nosso dia a dia, aquela sensação horrível de ser tratado de otário, tipo, você empresta o dinheiro para uma pessoa e a pessoa não paga você porque fala que tá sem dinheiro, e 2 dias depois a pessoa tá postando foto na praia com cerveja ou com refrigerante, pagando de gatão. É difícil, né, cara? Você não chegar lá e esculachar a pessoa pelo comentário, tipo, cadê meu dinheiro? É difícil você se controlar, né? Ou você chegar e ficar de maledicência, falando mal da pessoa por trás. Não é difícil? Saber lidar com os prejuízos é uma das coisas mais cruéis, uma das realidades mais cruéis da vida de um cristão de verdade, saca? Porque a sensação de você ter sido passado pra trás, a sensação de ter sido feito de otário, cara, é difícil administrar isso, saca? Muito difícil administrar isso. Vou te dar um exemplo, vou contar um testemunho pra vocês da minha vida, valeu? O que acontece? Aonde eu moro, as casas são muito próximas, saca? Então, sinais de Wi-Fi a rodo, né? Se você colocar para procurar rede. Então, já tive experiência com alguns vizinhos aqui de onde eu moro, que pediram para compartilhar Wi-Fi, saca? E a pessoa pediu para pagar, falou assim, não, eu te dou uma grana, vamos dividir. A internet é cara, irmão, pago caro. Pra quem mora sozinho é caro, entendeu? Mas também pra não ser muquirana, né? Pô, dividir a internet na metade, sabe? Eu dou um valor simbólico, 20 conto, me dá 20 reais aí, cara, entendeu? Só pra não dizer que é de graça, sacou? E nem tá muito caro, valor simbólico. Aí beleza, primeiro mês, pra ser mais específico, a vizinha pagou segundo, terceiro, o primeiro e o segundo mês. No terceiro ela não pagou. Aí eu fiquei de boa, né? Depois ela paga, saca? E eu vendo, né? Status do WhatsApp, o pessoal na praia tomando Heineken, né, velho? Não, tá de boa, a pessoa esqueceu. É porque ela não me viu, ela esqueceu. Aí foi passou 1 mês, 2 meses. No terceiro mês, cara, o que eu fiz? Já tava bolado, também não cobrei porque eu fiquei sem graça de ficar cobrando 20 reais, sacou? Parece coisa de muquirana, mas pô, mas ao mesmo tempo que eu tinha vergonha de chegar e cobrar por ser um valor baixo, ao mesmo tempo eu ficava chateado, porque ela poderia pagar o que eu pagava, tá ligado? Por exemplo, eu pagava 120 reais de internet, saca? Então eu achava uma sacanagem, que ela sabia que eu mostrei pra ela o boleto de quanto eu pagava, mas enfim. Aí, cara, num belo dia, eu chego em casa, aí pra eu chegar na minha casa eu tinha que passar em frente à casa dela. Eu passei em frente à casa dela, tava rolando um churrasco, sacou? Ela tava fazendo churrasco, tava ela e o namorado dela, ela com a caixinha de Bluetooth dela linda, maravilhosa, usando o Spotify com a minha internet. Aí eu passei por eles, desejei boa tarde e tal. Beleza. Aí ela deu aquele boa tarde com um sorriso amarelo, né? Tipo, tô fazendo churrasco e tô te devendo? Te devo mesmo, seu otário? Esse sorriso, então. Aí eu cheguei, entrei, fiquei revoltado. Aí eu tive a brilhante ideia de trocar a senha do Wi-Fi. De repente eles começaram a fazer churrasco sem música. Pô, atitude escrota. Sim, mas a sensação de vitória foi maravilhosa, a verdade é essa.
Foi mó sensação gostosa, cara, de vingança, sacou? Aí eu tive o prazer depois de passar novamente em frente à casa dela e dar uma boa tarde de novo, com um churrasco silencioso. Pô, foi maravilhoso, desculpa, Deus, pô, mas é a vida. Mas o que eu fiz foi totalmente errado. O que eu deveria fazer era o seguinte: já que eu tava bolado, eu deveria chegar nela, conversar com ela e cobrar ela de uma forma legal, né? Assim, não sendo escroto, né, velho, também, né? Mas eu deveria chegar nela e cobrar ela e não chegar e desligar a música dela no meio do churrasco. Mas isso foi errado, isso foi pagar mal com mal, saca? Isso pra provar pra vocês que essa questão de pagar mal com mal e lidar com prejuízo estão nas pequenas coisas também. E a gente peca nessas situações sem sentir. Então essa ideia de amontoar brasas na cabeça do inimigo, né, por você ter pago o mal dele com o bem, pô, isso tem referência com... o apóstolo Paulo faz referência com isso, né, de pagar o mal com o bem. Também lá em Salmos 140 usa essa referência, mas como punição à pessoa, como castigo, sacou? E alguns estudiosos dizem que essa expressão faz referência a um rito penitencial egípcia, saca? No qual a galera colocava brasas na cabeça, sacou? Para demonstrar arrependimento. Ou também a gente pode entender que a dor da vergonha que o inimigo sente por você ter pago o mal que ele fez com o bem, seja tão grande a dor que é como se colocasse brasas direto da fogueira em cima da cabeça da pessoa. Mas tem gente que é tão sem vergonha que faz a sacanagem contigo e não tá nem aí. Esse texto é bem simples de você entender, mas com esse conceito de teologia triunfalista, que você é mais que vencedor, que você vai dar certo em tudo, que você vai ser grande em tudo, as pessoas leem esse texto com um sentimento vingativo, no sentido de alguém te prejudicar e você começar a maquinar na cabeça. Você não faz, mas você fica pensando todas as formas possíveis e desejando aquilo para que a pessoa se ferre de alguma forma. Se Deus punir ela, vai ser assim, assim, assado. E às vezes, se você não tomar cuidado, você se pega orando para a pessoa se ferrar, cara. Isso rola, que é o tal do oração contrária. Não sei, mas no contexto pentecostal, neopentecostal, oração contrária é você orar para a pessoa se ferrar de alguma forma, sacou? Que na sua cabeça a justiça de Deus só vai ser aplicada se a pessoa sofrer daquela forma que você imagina, entendeu? Então, esse texto pode ser interpretado, levado para o lado errado, com esses conceitos triunfalistas que a gente vive hoje dentro das igrejas, tá ligado? E, mano, o que acontece? A pessoa te sacaneou, tu viu que não vai ter jeito, que você vai ser no prejuízo, cara, perdoa essa pessoa e abstrai, larga ela de mão, entendeu? E vai fazer outra coisa, saca? Porque isso não é saudável pra sua cabeça, entendeu? Você vai ficar alimentando mágoa, ressentimento, esse negócio não vai fazer bem pra você. E essa parada de você ficar orando pra pessoa se lascar de alguma forma, também não é bom, porque isso você tá alimentando ressentimento, porque se você não vê a pessoa se ferrando, muito pelo contrário, ver ela se dando bem de alguma forma na vida, cara, você vai ficar pior do que você estava antes, entendeu? Vai começar a pirar achando que Deus não é justo, entendeu? E sua fé vai ladeira abaixo, entendeu? Você pode até entrar em depressão, ansiedade, perder a fé na humanidade, começar a tratar mal os outros porque fulano de tal que não tem caráter te tratou mal, entendeu? Então, cara, abstrai e segue sua vida. Porque às vezes esse retribuir de Deus não é nem uma punição para outra pessoa, mas o Deus está te retribuindo com ensinamento. Porque às vezes as pessoas não sabem dizer não. Sabe essa história da internet que eu contei no início do vídeo? Essa foi minha primeira experiência. Depois disso, já aconteceu com 2 pessoas também, que elas também não me pagaram. Por quê? Porque o que eu aprendi? Aprendi que, eu tenho que aprender a cobrar as pessoas de uma maneira carinhosa, entendeu? E se a pessoa não pagar, vai ter que bloquear, sem ressentimento. Ela não tem o direito de se sentir com raiva porque foi um combinado, né, cara? E o combinado não sai caro, concorda? Às vezes a retribuição que Deus quer te dar
na situação de prejuízo, não é nem te devolver o dinheiro que você emprestou, que você não vai ter mais, saca? Dívida de calote dos outros, saca? Nada disso, mano. Às vezes Deus quer te ensinar uma parada, às vezes Deus quer te ensinar a dizer não. Às vezes a gente toma prejuízo porque a gente não sabe dizer não, saca? Então, brother, quando acontecer essas coisas, tenta esquecer mesmo, cara. Abstrair, distrai a cabeça com outras coisas, saca? Sai do círculo de amizade. Se for preciso, exclui essas pessoas do Facebook pra você não ficar com raiva quando você vê elas ostentando de alguma forma, saca? É complicado. Mas larga de mão, cara. Larga de mão, porque a retribuição divina não é você ver a pessoa se lascando, apesar de ser prazeroso, não vou mentir. Pô, quem te ferrou, você quer ver a pessoa ferrada, isso faz parte da nossa natureza caída, cara. É natural você pensar assim, sacou? Mas tenta sair desse contexto, larga de mão, distrai a cabeça com outras coisas, sacou? Não é fácil dizer isso quando o prejuízo é muito grande. Às vezes, quando o prejuízo é muito grande, vai levar tempo para você digerir a situação, sacou? E entrega na mão de Deus, cara. Interessante, cara, que essa ideia de você não pagar o mal com o mal, ele é bastante ressaltado no Novo Testamento, né, cara? Que é o viver na graça, né? Vivemos no período da graça. Coloco entre aspas porque, na minha opinião, graça sempre existiu, não? Porque desde o Jardim do Éden. Porque se não existisse graça na época do Jardim do Éden, Adão e Eva seriam aniquilados ali, acabou a humanidade e Deus ia seguir o baile dele, sacou? Mas não, Deus foi misericordioso. E também, cara, o que o povo de Israel viveu, se você não falar que aquele é graça, você tá ficando doido, velho. A realidade é essa. Às vezes eu ouso dizer que viver na lei seria muito mais fácil do que viver nessa graça que a galera tá dizendo, sacou? Por quê? Porque com a lei eu poderia fazer o mal com o mal e usar como fundamento o olho por olho, dente por dente, concorda? Sacou? Tudo bem, a intenção do meu coração é outra, mas eu poderia usar a questão do olho por olho, dente por dente e eu ficaria tranquilo, entendeu? E tá de boa. Hoje em dia também, se você vê o direito penal, esse direito trabalhista, você vê que os advogados usam muito as brechas das leis, mano. Então, por exemplo, Lula tá solto por quê? Porque realmente ele é inocente? Ou acharam alguma brecha pra ele poder disputar 2022? Ai, ai.